Se eu pudesse dar um texto ou um tema a essa mensagem, o tema seria Conhecendo o Amor. Porque nós estamos num tempo de profundas divisões. Vivemos em contextos de profundas facções. Vivemos em uma geração que não consegue se entender. Se você liga a televisão, você vê na televisão, nos países, as palavras de Jesus se cumprindo, e havereis guerras e rumores de guerra. Se você abre no celular a internet, e você entra nos jornais, entra nos sites de relacionamento, você vê as divisões, as pessoas que não conseguem se entender, palavras malditas, palavras que foram mal interpretadas, pessoas que não conseguem compreender o semelhante e ainda que esse seja diferente. Então nós vivemos num contexto que Jesus nos profetizou que nos últimos dias, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é bem verdade. Hoje nós vemos na tela de uma televisão ou andando na rua que o amor se esfriou. Nós vivemos com medo nas nossas cidades. Ainda há pouco estávamos conversando na sala da juventude e percebemos como nós não temos segurança de sair na rua. Nossas casas são monitoradas por câmeras. Nossas casas são cercadas e protegidas e muradas altas. Nós saímos na rua e preferimos hoje muito mais andar por um aplicativo, não só por comodidade, mas porque nós entramos rápido num carro e saímos rápido daquele carro em um estabelecimento, seja numa igreja, no shopping ou na casa de alguém, porque nós andamos com medo na rua. Mulheres não conseguem sair à noite na rua sem se sentirem ameaçadas e com medo, porque nós vivemos numa sociedade onde as mulheres são abusadas, principalmente dos seus direitos. Nós andamos na rua e também homens, saímos com medo de sair na rua ou de madrugada, porque temos medo de ser assaltados ou de ter a nossa vida retirada. A todo momento ouvimos, principalmente na nossa cidade, olha, tal pessoa foi assaltada, tal pessoa sofreu alguma coisa, não anda na rua tal, porque ali está tendo guerra de facções, ali está tendo guerra, ali está tendo tiro, e nós vivemos o esfriamento do amor. E isso, por vezes, vai tomando o lado de fora de tal maneira que aquilo pode tomar a nossa mente e tomar a nossa interioridade. E quando toma a nossa interioridade, nós vivemos em estado de pânico, em estado de alerta, em constante medo. E quando toma a nossa mente, nós vivemos num estado de guerra. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. E aí nós começamos a competir, a lutar, porque nós sabemos que nós vivemos numa sociedade de competição, de lutas, de guerras. Nossa interioridade, nosso coração com medo e nossa mente em guerra. Chega Paulo então, faz uma oração pela igreja. E aí ele vai dizer, por causa de vocês, igreja, eu estou me colocando de joelhos e estou clamando a Deus. Porque vocês são uma família de Deus. Vocês são um povo diferente, vocês são um povo eleito, vocês pertencem a um outro tipo de humanidade. É isso que Jesus está dizendo. Vocês já não pertencem mais a uma humanidade largada na carnalidade, no pecado. Vocês pertencem a um outro tipo de humanidade, uma humanidade que se achega diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 16, porque segundo as riquezas da sua glória, Ele nos concede que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus. E aí Paulo começa a dizer, coisa que está testificada em todas as Escrituras, como por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9, que Paulo vai dizer assim, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou, porque Ele nos concedeu do seu Espírito, porque o Espírito do homem conhece o interior do homem. Assim também, o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus, mas Ele nos revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que fomos feitos filhos de Deus. A saber, o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. O homem carnal,
ele não discerne nada, e o homem espiritual de ninguém é discernido. Mas vocês, que têm o Espírito Santo, vocês têm a mente de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Nós que somos os homens, que recebemos o selo do Espírito Santo, recebemos a presença do Espírito Santo, hoje nós somos pessoas espirituais. E as pessoas espirituais, elas se portam de maneira diferente. Elas pensam de maneira diferente. Elas respondem de maneira diferente. E elas de ninguém é discernido. O mundo não consegue entender. O homem que não é espiritual, o homem que não foi transformado por uma nova humanidade, a saber, a humanidade de Jesus, ele não discerne essa nova humanidade. Mas a mulher, o homem que foi transformado pelo Espírito de Deus, a imagem de Jesus, ele discerne bem todas as coisas. Ele sabe o que é pecado, o que é trevas, o que é santidade, o que é luz. E de ninguém é discernido. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês têm o selo do Espírito Santo. Vocês são diferentes. Vocês receberam uma presença que muda a situação de vocês. Versículo 17. Para que pelo Cristo habite na vossa fé e nos vossos corações, a fim de saber que vocês estejam arraigados e fundamentados em amor. Aí ele diz, que amor é esse? Olha que interessante. Porque podereis perfeitamente compreender com todos os santos, compreender esse amor com toda a igreja, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Os antigos da igreja, na tradição da igreja, muitos interpretaram essa passagem como a cruz de Cristo. Qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Como nós podemos compreender o amor de Deus? É olhando para a cruz de Cristo. Olhando para o sacrifício de um Deus que morre em nosso lugar. O Deus cristão não é um Deus que mata, é um Deus que morre. Ele se coloca no lugar de pecadores. Ele se coloca no lugar de mortais para morrer a nossa morte. E qual é essa compreensão da cruz? De que agora nós tomamos a nossa cruz. De que agora nós somos as testemunhas vivas de que há uma largura, de que há um comprimento, de que há uma altura e de que há uma profundidade que se chama cruz. E ela foi plantada nesse mundo. O Evangelho foi plantado nesse mundo através da igreja, através de nós. Então somos nós que não podemos mais responder com a antiga mente, com as antigas práticas, com a iniquidade, com a falta do amor, com a divisão, com a ira, com a cólera. Somos nós. Aonde nós chegarmos, temos que ser a cruz de Cristo e carregar a nossa cruz. O que é compreender o amor de Deus? Compreender o amor de Deus é entender que Deus tem uma outra categoria de se relacionar com os seus filhos e deseja que os seus filhos se relacionem com esse mundo em outra categoria. Nós não podemos mais nos relacionar como velho homem, mas a partir de uma nova humanidade, a saber, o amor de Deus. Compreender o amor de Deus é saber que nós oramos a Deus através da cruz de Cristo. Compreender o amor de Deus é saber que todo o preço já foi pago e hoje nós podemos chamar a Deus de Pai porque Jesus Cristo nos permite. Isso muda totalmente o relacionamento. Isso muda totalmente a realidade, porque há muitos de nós dentro das igrejas que têm medo de se relacionar com Deus, porque se acham terrivelmente pecadores. Há muitos de nós, dentro das nossas igrejas, que têm medo de ser um membro assíduo, frequentador, participante da comunhão, porque se acham terrivelmente afastados de Deus. E Deus nos lembra qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É a cruz que já foi paga no nosso lugar. O amor de Deus que foi derramado naquela cruz por nós.
Mas também há outros que frequentam os nossos cultos, que frequentam as liturgias, mas que dentro de si já não estão amando, que dentro de si já não estão arraigados em amor. E aí Paulo está dizendo que esse evangelho, que essa cruz, tem que estar fundamentado dentro de nós. Não adianta eu me relacionar com Deus, olhando para Deus como alguém que me dá acesso pela cruz, mas eu não carregar a cruz para dar acesso ao meu irmão, a mim. Nós queremos ter acesso a Deus irrestrito, mas nós travamos os relacionamentos. Aí Paulo está dizendo aqui, olha só, versículo 19. Vocês vão chegar a uma nova compreensão, a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E aí vocês chegarão à plenitude. Sabe o que o Paulo está escrevendo aqui? Ele está dizendo, quando esse amor, essa cruz, fizer morada dentro de você, fizer parte da sua vida, da sua realidade, dos seus relacionamentos, aí você vai chegar a uma nova compreensão. E essa compreensão é o que ele diz em 2 Coríntios. Nós chamamos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo tem uma nova percepção, uma nova maneira de ver, de enxergar, de perceber. A saber, a mente de Cristo se relaciona a partir do amor, a partir da graça. Hoje nós estávamos estudando ali na classe dos jovens, Mateus capítulo 7. E aí Jesus diz o quê? Não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. O que o Evangelho estava nos alertando? Muda a sua mente. Trata o outro com misericórdia. Trata o outro com graça. Traz o outro para perto de si. E aí você vai estar se parecendo com Deus, o vosso Pai. Compreender o amor de Cristo, compreender o amor cristão, compreender o amor de Deus, vai além de sentimentalismo. Vai além de falas, de muito falar. Eu te amo, eu gosto de você. Isso não é o amor em essência. O amor em essência não é ficar se sentindo o tempo todo. Eu estou sentindo que eu estou amando. Viver o amor cristão é compreender esse amor, é entender esse sacrifício e ser esse amor e esse sacrifício no mundo que vive em iniquidade e em falta de amor. Essa é a mensagem do Evangelho para esses dias. Enquanto o amor de muitos se esfria, porque a iniquidade se multiplica, nós, compreendendo o amor, nós multiplicamos esse amor aonde chegamos. Nós somos a graça de Deus, nós somos o Evangelho de Jesus, e nós somos, na vida do outro, o que Deus fez por nós. Um amor que é largo, que é comprido, que é alto, que é profundo, e que Paulo vai dizer que excede o nosso conhecimento, que excede o nosso entendimento. Aí sim, a igreja de Jesus, ela muda a sociedade, ela muda a humanidade, ela muda o mundo. A nossa esperança não pode estar nos presidentes, a nossa esperança não pode estar nos senadores, nos deputados. A gente vota por um país melhor sim, mas a nossa maior esperança é no amor de Deus, que foi concedido por nós e que nós compartilhamos com os outros agora. A esperança do mundo se chama a Igreja de Jesus Cristo, que compreendeu o amor. É nessa igreja que nós acreditamos. Uma igreja que espalha o amor. Enquanto o mundo multiplica a iniquidade e esfria, nós aquecemos. Nós colocamos mais fundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a esse a glória na igreja. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Ele começa dizendo no texto que ele está de joelhos orando. E ele encerra o texto dizendo, mas Deus, Ele pode fazer muito mais além disso que eu estou pedindo. Olha o que ele está dizendo aqui.
se vocês, e a Ele a glória na igreja, se vocês, a igreja, viverem esse amor profundo, vocês vão mudar o que está lá do lado de fora. Não adianta dizer que é evangélico e não amar na essência. Não adianta pegar uma Bíblia e vir domingo à igreja e não amar os seus pais e os seus filhos. Não adianta colocar no Facebook cristão protestante e não querer mudar a sua rua, não lutar por uma boa iluminação, por uma rua asfaltada, pelo alimento dos pobres, pela roupa e pelo agasalho dos desprovidos, por uma sociedade que não tenha corrupção. A igreja no Brasil está se acostumando a ser evangélica, está acostumando com políticos evangélicos. A gente estava conversando ainda há pouco ali na classe. Hoje em dia nós temos até traficantes que se chamam evangélicos. Não entenderam nada do amor de Deus, não entenderam nada do Evangelho de Jesus Cristo, não chegaram à compreensão pelo Espírito de Deus do que é o amor de Deus. Porque se nós temos políticos que são realmente cristãos, eles vão construir uma sociedade mais justa para todos. Eles não roubarão, eles não enganarão. E se nós temos homens que estão na vida do crime, que se chamam cristãos, eles largarão as suas armas e se converterão ao Evangelho de Jesus. E se nós temos pessoas nas nossas sociedades, nas nossas ruas, que se dizem cristãos evangélicos, eles não enganam mais nas suas empresas, eles não mentem mais nas suas ruas, eles não pensam mais com pensamentos de guerra e de facção. Antes, eles testificam na sua vida qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade do amor de Deus. E qual é, pastor? Esse amor tão grande que nós podemos compreender. Esse é o mistério da fé. Esse amor é tão grande que nós não conseguimos chegar à compreensão desse amor de Deus. É um amor além do nosso pensamento. É um amor além da nossa compreensão. É um amor além da nossa natureza. É um amor que nós só conseguimos viver através da graça de Jesus. É esse o amor que Deus tem por nós. É esse o amor que Deus tem por você, pela sua vida, pela sua casa, pelas suas necessidades. Mas esse é o amor que a igreja precisa viver e transmitir no mundo. Um amor que glorifique a Deus na igreja. A igreja precisa glorificar a Deus, testificando o amor. Glórias a Deus. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que esse amor possa estar arraigado no nosso coração. Que esse amor possa encontrar morada dentro de nós. Que quando você sentir medo, você possa olhar para Deus através da cruz de Cristo e enxergar o amor de Deus. E que esse amor faça morada tão forte dentro de nós, que chegue ao nosso entendimento e mude totalmente o nosso entendimento, a nossa mente. E que possamos, através da nossa mente cristã, a mente de Cristo, enxergar o outro com amor. E aí, esse amor vai ultrapassar o nosso entendimento e vai glorificar a Deus na igreja. Vida, amor, evangelho. Vamos orar nesse